Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós estamos meditando no livro de Romanos, no capítulo de número 8. E o título da mensagem é A Nova Vida Debaixo da Graça, segundo o Espírito de Santidade e Adoção. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Romanos, capítulo de número 8, que diz o seguinte: Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Aleluia, Pai. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrerei, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, assim logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. As primícias do Espírito: esperança, intercessão, eleição. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste mundo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será
libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como espera? Ou como esperará? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai. Cântico de vitória. Deus é por nós. Aleluia, Pai. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia, Pai. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Aleluia, Pai. Vamos repetir esse versículo de número 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição ou a fome? Ou a nudez ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá
separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, este capítulo de número 8 de Romanos, né? Realmente é um capítulo extraordinário, né? Uma mensagem que nos dá, assim, né? Uma grande expectativa de vida, né? Mas vida com Cristo, né? Não esta vida miserável que o pecador leva aqui na terra, né? Mas uma vida para a eternidade, né? Ainda mesmo aqui nesta terra, apesar de todas as tribulações, o Senhor nos socorre em toda e qualquer circunstâncias, como acabamos de ver aqui no versículo 35, né? Quem nos separará do amor de Deus, né? E ali a palavra vai mencionando, vai citando, né, as coisas que poderá acontecer ao homem, né? Que muitos não suportam e acabam se entregando, né? Mas os salvos, os escolhidos, né? Deus peleja por nós, né? O nosso Deus, ele é maravilhoso, né? A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção, né? O que é a nova vida debaixo da graça, né? A nova vida debaixo da graça é o crente novo convertido, né? O crente novo convertido, ele passa a viver uma vida em Cristo, uma vida sendo nova criatura, né? Experimentando a graça de Deus, né? Em Cristo Jesus, né? A nova vida debaixo da graça, porque antes o homem, até aceitar Jesus, até ser convertido, né? Ele era escravo do pecado, né? Ele era escravizado pelo pecado de todas as formas na face dessa terra. Mas a partir do momento que o homem toma a decisão, né? Esta é o X na vida de um homem, irmãos. Chama-se decisão. Quando o homem toma a decisão, né? Fala, a partir de hoje eu vou mudar de vida. A partir de hoje eu quero mudar de vida. Tanto o homem quanto a mulher, pode ser ele pecador nos mais horrendos possíveis, né? Mas quando ele toma a decisão, fala, a partir de hoje eu quero mudar o rumo da minha vida. Até aqui eu vivi fazendo tudo que o mundo oferecia, praticando todas as coisas que eu tive vontade de fazer, mas a partir de hoje eu quero ter uma vida diferente. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu não quero mais ser esse homem pecador que pratica todo tipo de pecados e atrocidades e iniquidades na vida. Eu quero ser agora, ter uma vida abençoada. Quero uma vida feliz, alegre, contente, uma vida farta de todo tipo de bens, né? Uma vida próspera, com todo tipo de prosperidade, de corpo, alma e espírito. Eu fumava, não fumo mais, eu bebia, não quero beber mais, eu jogava, não quero jogar mais, eu prostituía, não quero prostituir mais, eu adulterava, não quero adulterar mais, eu mentia, não quero mentir mais, né? A hora que o homem acorda, que ele vê que está nesse ponto, que ele fala, agora eu quero ser uma nova criatura, né? Aí me faz lembrar um amigo, né? Um amigo irmão, né? Que eu tenho, né? Ali de Patrocínio Paulista, chamado Sebastião Eugênio, né? Ele, nas pregações dele, eu era novo convertido, né? E ele falava muito isto, né? Ele usava a palavra renúncia, né? Ele usava muitas coisas, usava e creio que ainda usa, faz muito tempo que eu não a vejo, mas eu creio que ele está vivo, está com saúde, está forte, está em cima do altar do Senhor trazendo a palavra de Deus, né? Talvez esteja até dirigindo alguma igreja lá na região de Franca, e essa palavra ele usava sempre, renúncia, né? Então, o que é renúncia, né? É renunciar o velho homem, renunciar a velha mulher, renunciar à velha criatura, né? Deixava, não quero mais, acabou, né? Morreu, né? Morreu, o velho homem morreu, né?
Então, essa palavra renúncia, né? Ele usava muito. E aqui a palavra que afirma, né? A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção, né? E aqui, por que vida de santidade e adoção? Porque os santos, os verdadeiros santos que existem na terra, né? É os comedores de feijão, sim, viu, irmãos, tá? A gente usava muito essa expressão para trás, né? Quando alguém fazia alguma coisa, coisa boa no meio daquelas pessoas cheio de malícias, né? Aí logo vinha aqueles querendo acusá-lo de querer ser santo, né? E aí, hoje, depois que eu me converti, eu entendi, aprendi, né, e conheci verdadeiramente na letra da lei que santos somos nós que comemos sim arroz e feijão. Nós somos verdadeiros santos, né? Mas o homem santificado de corpo, alma e espírito, o homem que renunciou ao mundo e o pecado, o homem que entregou a Cristo a sua vida para ser uma nova criatura. Então ele passa a ser santo porque ele é santificado pela santidade do Senhor. Então ele passa a ser santificado, então ele passa a ser santo sim. E a partir desse momento, a palavra de Deus afirma aqui em Romanos 8, né, que passamos a ser filhos de Deus, né? Passamos a ser filhos de Deus, co-herdeiros de Cristo, porque Cristo, ele é o verdadeiro herdeiro de Deus, e passamos a ser co-herdeiros porque nós passamos a ser irmão de Cristo, ou irmão em Cristo, né? Irmãos em Cristo somos um dos outros, mas com Cristo nós somos irmãos de Cristo, né? Por adoção, o Senhor nos adotou como filho. Né? E aqui a palavra segue dizendo: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, todo passo que você for dar, todo passo que você vai dar, todo passo que você der, antes de você dar o passo, você chama a atenção do Senhor. Chama a atenção do Senhor. Fala: Senhor, eis-me aqui. Eu estou saindo para fazer tal coisa. Seja lá o que for que você for fazer, né? Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, a minha vida e os meus projetos e o meu futuro. E você sai e vai, né? Se você quiser acrescentar, você acrescenta, né? Você pode acrescentar: Senhor, me conduz com o teu divino Espírito Santo, guardado pelos teus santos anjos com espada de fogo inflamante, ao meu redor, na minha frente e também na minha retaguarda, coberto com o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você fala isso, você tirou o chapéu da cabeça, ou dentro de casa você dobrou o joelho dentro do seu quarto, você saiu a porta fora, acabou, irmão. O maligno não lhe toca. Ele nem chega perto de você. Ele nem chega perto. Ele fica longe, porque perto de você existe fogo consumidor, fogo do Espírito Santo, né? E a espada de dois gumes que corta, né? Espada inflamante, né? Dos anjos do Senhor. E o sangue de Jesus que está sobre você. Você sai, onde quer que você vá, você é conduzido. Você é guiado, você é dirigido pelo Espírito do Senhor. Seja de a pé, de bicicleta, a cavalo, de moto, de carro, de avião, do que for, de barco, é assim a sua vida a partir daquele momento. Se você quiser acrescentar ainda mais um pouquinho, guarda, Senhor, a minha entrada e a minha saída, a minha ida e a minha volta, a minha ida, a minha saída e a minha chegada. Você quer acrescentar? Tem palavras? Então usa, né? Mas palavras de louvor e glorificação a Deus. Você levanta e vai. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte.
Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Ou seja, né, você para de buscar as coisas que são de baixo, você passa a buscar 100% as coisas que são de cima. Você vive aqui, fazendo tudo aqui, né? O seu corpo físico mortal está aqui na terra, mas o seu coração, a sua mente, a sua consciência está em Deus, lá no céu, em Jesus, no Espírito Santo, nas coisas que são de cima. Você busca sempre as coisas que são de cima. E o Senhor realiza na sua vida as coisas que são de baixo, para que tudo te vá bem, de acordo com a sua, com a minha e as nossas necessidades. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia, Pai. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Ou seja, nenhuma carne entrará no céu. No céu só entra Espírito. A carne fica aqui na terra. A carne veio do pó e para o pó ela volta. E o Espírito vive para Deus e com Deus, né? Exatamente dessa forma, né? Aleluia, Pai. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Por que Paulo, né, através do divino Espírito Santo do Senhor, né, faz essa exortação dessa forma, né? Porque nem tudo que brilha é ouro. Parece, mas não é, né? Somente Deus pode ver o profundo e o escondido. Nós, os servos de Deus, pastores, dirigentes de igreja, né? Também, por que não dizer, os diáconos, também os presbíteros, os evangelistas, né, de um modo geral, né? Mas essa missão, né, esta incumbência, esta revelação, Deus dá ela para o anjo da igreja, para o pastor da igreja, aquele que tem rebanho ao seu rebanho ali a sua direção, né? O homem que dirige a igreja, né, é um pastor de ovelhas, não ovelhas de ovinos, mas ovelhas de almas, né, que são as almas, as ovelhas de Deus, né? Então Deus mostra o que tiver que mostrar, né, para o anjo da igreja, para que ele possa tomar as providências cabíveis necessárias, né, para que a ovelha permaneça no caminho, né? Por isso que o cajado, né, ele anda na mão do pastor de ovelha, aquele cajado parece um cabo de guarda-chuva, né, exatamente para poder a ovelha vai sair do caminho, vai extraviar, ele passa o cajado no pescoço e traz de volta para o caminho. Se ela cair num buraco, né, ele espicha o braço ali, passa o gancho no pescoço, ergue e traz para fora para poder ela sobreviver, né? Por isso que o cajado tem esse formato e é dessa forma, e é o pastor quem tem o cajado, né? Pode ser que tenha diácono que seja pastor, também terá. Pode ser que tenha presbítero que seja também pastor, também terá. Mas pastor, o verdadeiro pastor, é aquele que cuida do rebanho, né? Os outros são assistentes do pastor na igreja, na obra do Senhor, né? Para fazer tudo aquilo que a obra exige.
Batismo, ceia, casamentos, né? Para fazer essas coisas todas, são auxiliar do pastor, né? Tem também os presbíteros, tem a função também de conselheiro para ajudar, sempre que o pastor achar necessário. No geral, os presbíteros são homens maduros, experientes, né? Então, eles também têm de Deus, né? De Deus, eles também têm de Deus essa autoridade para que eles possam auxiliar e ajudar o pastor. Mas quem manda na igreja é o pastor. E quem dirige é o Espírito Santo do Senhor, né? A igreja é de Cristo e a obra é de Deus. E assim nós sigamos marchando firmes e fortes rumo ao alvo que é Jesus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. E aí Paulo exorta: mas vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Portanto, irmãs, orai e vigiai, né, para que vos não caia em tentação. Olhai para que não caia aquele que está de pé, né, para permanecer forte, firme, né, na presença do Senhor, né, e você não perder o Espírito de Deus. Porque às vezes tem aparência de crente, mas não é crente, né? Tem aparência de santidade, mas não é santo, né? Tem essa aparência só na igreja, porque quando sai da igreja porta fora, na rua, no supermercado, na farmácia, no emprego, no ônibus, no metrô, no trem, né? Você não é crente coisa nenhuma, né? E aí Paulo exorta dessa forma, porque somente Deus, né? Ele que é onisciente, onipresente, imutável, né? Onisciente, onipotente, onipresente e imutável, né? Onisciente porque sabe todas as coisas, né? Onipresente porque está em todo tempo e em todo momento, em todo lugar, né? Aleluia, Pai. Onisciente, onipotente porque ele pode todas as coisas. Não há nada que o Senhor não possa. Ele pode tudo, né? Ele pode tudo. Na expressão popular do povo, ele pode tudo e mais um pouco, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Imutável, porque o Senhor não muda, Deus não muda, assim como a palavra de Deus não muda. Esse negócio de modernização, de modernidade, de atualização, isso é conversa para boi dormir, né? Isso é lábia de Satanás para fazer os irmãos pecar, para fazer as irmãs pecar, para fazer os irmãos prostituírem, adulterarem, né? Ele vai aos pouquinhos colocando fermento e vai mudando a textura da palavra da sã doutrina do Senhor, né? Então isso não existe, irmãos. Deus não muda, Deus é imutável, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por que a sua palavra vai mudar? Onde é que está escrito isto? Que a palavra de Deus precisa se atualizar, precisa modernizar. Quem disse isso? Isso é mentira de Satanás, irmãos. Você não encontra isso em lugar nenhum na palavra de Deus. Falando que é necessário de tempo em tempo fazer essas atualizações, essas correções, essas mudanças, né? Imagina, irmãos. Isso é lábia para você perder o seu tempo que você já fez para trás em santidade, de corpo, alma e espírito, santificação. Não existe isso não, né? Aleluia, Pai. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Aleluia, Pai. Que justiça? Por você, nós andarmos em retidão diante de Deus, com sinceridade diante de Deus, retidão de corpo, alma e espírito, praticando a justiça e o juízo. Essa justiça, a justiça que vem da fé, que vem da graça,
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos foi dada. Abraão foi justificado, né, pelas obras da justiça, porque as obras que ele praticou tinha justiça nelas, justiça da fé, né? Justiça da fé. Por isso Abraão foi justificado dessa forma, e nós também seremos e também somos, né? E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Porque Deus é amor, irmãos. Deus é amor, mas Deus é justiça também. Deus é misericórdia, que é a mesma coisa do amor, é justiça também. Deus é caridade, que também é a mesma coisa do amor, mas é justiça também, né? Deus não passa maquiagem. Ele não passa maquiagem em nada. É tudo ali de acordo, é sim se é sim, não se é não, né? Ele é misericórdia através do perdão, né? Se nós humildemente pedimos perdão, a sua misericórdia nos alcança. Verdadeiramente arrependido de coração, nos alcança, né? Aleluia, Pai. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito que em vós habita. Amém, irmão? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estamos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?